Eu tenho insistido nas nossas conversas a dificuldade da situação econômica do Brasil. Fiz referência, vocês se lembram, por exemplo, sobre o fracasso do mega leilão do pré-sal. O governo esperava receber em torno de 106,5 bilhões de reais e o mega leilão rendeu 70 bilhões, dos quais 63 da Petrobras. Capital estrangeiro, apenas 7 bilhões, 3,5 de uma companhia chinesa e 3,5 de outra companhia chinesa. Foi um rotundo fracasso, um sinal claro, e aí eu estou me fazendo referência, acho que um ponto importante, é uma entrevista da economista Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria, em que ela diz, isso está no jornal O Globo, que o capital estrangeiro está muito cético em relação ao Brasil. E ela apresenta dados que me parecem muito interessantes, trocar essas informações, esse bate-papo com vocês, né? Do lado, há uma preocupação, e ela expõe muito bem, com déficit de transação correntes, que, grosso modo, seriam as contas do Brasil com o resto do mundo, né? Que está piorando. Piorou muito em 2018 e vai piorar ainda muito em 2018, em 2019, piorou mais e vai piorar mais em 2020. Portanto, é uma preocupação muito grande. Ela, por exemplo, destaca, a economista, estamos revisando, diz ela literalmente, nossa projeção do déficit em transações correntes de 45 bilhões de dólares para 50 bilhões de dólares, o que equivale a 2,6% do PIB. Para o ano que vem, ou seja, para 2020, o déficit sobe para 2,9% do PIB, o que é muito, muito grave. E os dados que ela vai apresentando no decorrer dessa entrevista, que eu recomendo que vocês leiam, é muito interessante. Diz ela que a declaração sobre o dólar dada pelo Guedes, né, quando estava em Washington, ministro da Economia, colocou mais lenha na fogueira. O novo patamar da moeda, que pode ficar entre 4,30 a 4,40 reais, né? Está inflado, saindo, e é grave, e a tendência, acho eu, é se manter nesse patamar. E achei também registro, não ela, dizendo, muito estranha a declaração de Guedes. Tem muita gente que ganhou dinheiro, hein? Tem muita gente que ganhou dinheiro com isso. Claro que não na proporção, mas me lembrei da célebre história da Max Desvalorização, né? Vocês devem se lembrar, um dia eu conto, de 30%, se não me engano, né? Não é o caso, mas tem muita gente que ganhou dinheiro com essa irresponsabilidade do Guedes, hein? Seria bom investigar. Bem, vamos em frente. A história toda, né, que vai apresentando aqui, é que também há uma preocupação no exterior com o governo Bolsonaro, o núcleo familiar e com o executivo. A imagem, diz ela, lá fora não está boa, né? Diz ela, há temor que as turbulências na América Latina de alguma maneira nos contamine. Com a liberdade de Lula, receio de polarização que ele consiga mobilizar a bancada do Congresso, etc, etc. Diz ela que para o ano que vem, a economista, projetamos 1,8% de crescimento, mas tem bancos, de acordo com ela, que projetam 2,5% a 2,6%. Ela diz, estamos mais cautelosos por causa da situação externa e do ambiente político doméstico. E continua. Isso é muito importante. A declaração sobre a AI-5 não ajudou, né? Aquela terrível declaração dada por Paulo Guedes, reforçando o que já tinha dito, vai lembrar, sou eu dizendo, o que disse sobre o mesmo tema Eduardo Bolsonaro. Fala sobre a questão da política de câmbio, né? Fala também sobre a inflação, lembra a questão das reformas. Em suma, apresenta um panorama, recomendo que vocês leiam, muito interessante, muito interessante. O que reforça uma interpretação que eu estou tendo, que os investidores sabem com quem está tratando, encontram locais no mundo mais seguros. Qualquer país que hoje despreza a democracia e o meio ambiente não recebe investimento estrangeiro, daquele investimento que veio para ficar. Não recebe. E o governo Bolsonaro despreza a democracia e o meio ambiente. A tendência, e aí temos de enfrentar os chapa-brancas, aqueles que dizem que está tudo ótimo, que o Paulo Guedes é um gênio, e eu sempre apresentei e demonstrei que é um falastrão, é que a situação econômica causa muita preocupação em 2019 e mais ainda em 2020.